Botchan, de Natsume Soseki. Leitura por Devaneios Sussurrantes Audiolivros. 7. Na mesma noite, deixei a pensão. Arrumava minhas coisas quando a dona perguntou: "Houve algo que lhe tenha sido inconveniente? O que o desagradou? Se me falar, posso corrigi-lo." Fiquei desnorteado. Por que neste mundo há tantas pessoas tão evasivas? Não sei se ela quer que eu parta ou permaneça. É realmente tresloucada. Seria uma desonra para um filho de Edo discutir com uma pessoa assim. Portanto, chamei o rickshaw e fui-me embora. Saí, mas sem noção de para onde ir. O motorista me perguntou o destino. Disse-lhe para se calar e apenas me seguir que ele logo entenderia. Eu andava a passos rápidos. Para facilitar as coisas, pensei em ir para Yamashiroya, mas logo teria de sair de lá, ou seja, seria mais um transtorno. Se continuasse andando, de certo acabaria em algum momento me deparando com uma placa em que estivesse escrito "Vagas para rapazes", ou algo do gênero. E faria desse local escolhido pela providência divina minha pensão. Enquanto girava pela região procurando um local calmo e confortável para morar, acabei chegando ao bairro de Kajiya. Por se tratar de uma área de residências de antigas famílias de samurais, não havia pensões ou albergues e pensei em regressar para locais mais animados quando me surgiu uma boa ideia. O Abóbora Verde, que tanto venero, mora nesse bairro. Ele nasceu aqui e sua família possui uma casa há gerações. Portanto, certamente está bem a par sobre a situação do local. Se perguntar a ele, talvez me indique uma pensão razoável. Por sorte, eu o visitara uma vez e seria fácil encontrar sua residência. Diante daquela que eu julgava ser a deles, gritei 2 vezes: "Ô de casa! Ô de casa!" E dos fundos surgiu uma senhora de seus 50 anos segurando uma velha lamparina. Não odeio mulheres jovens, mas quando vejo uma de mais idade, me assoma certa saudade. Provavelmente, por gostar de Kiyo, ocorre uma transferência de minha atenção para todas as mulheres mais velhas. Ela deveria ser a mãe do Abóbora Verde, uma senhora de cabelo cortado ao estilo próprio das viúvas, refinada, muito parecida com o filho. A senhora me convidou a entrar, mas eu lhe declarei que desejava apenas trocar uma palavra rápida com seu filho. Ela o chamou até a entrada. Após eu lhe explicar a situação, perguntei se ele não conhecia algum lugar na vizinhança onde eu pudesse me alojar. "É, sem dúvida, uma situação embaraçante", comentou ele e se pôs por um instante a matutar. "Logo aqui atrás mora um casal de idosos, os Ragnos. Dia desses eles me disseram que tem um quarto vago em casa e, por achar um desperdício, o alugariam se houvesse uma pessoa de confiança. Eles me pediram para lhes apresentar alguém. Ignoro se continuam com a intenção de alugar o quarto, mas podemos ir juntos até lá para descobrir." E, dizendo isso, me acompanhou gentilmente. A partir dessa noite, me tornei pensionista na casa da família Ragno. O que me espantou é que, no dia seguinte à minha saída da pensão dos Ikagins, o fanfarrão, com a cara mais deslavada do mundo, se instalou no quarto que eu ocupara. Isso me deixou embasbacado. Este mundo está cheio de charlatões se enganando mutuamente. Fiquei decepcionado. Se as pessoas são assim, de minha parte não me deixarei abater e procurarei agir como elas. Caso contrário, não poderei suportar. Mas se para obter minhas 3 refeições diárias tiver de viver dos saques de um batedor de carteira, terei de repensar essa forma de vida. Mesmo assim, seria indesculpável para com meus ancestrais se alguém saudável como eu simplesmente se enforcasse. Além do que isso me traria péssima reputação. Pensando bem, em vez de entrar para a escola de física e aprender algo tão inútil como matemática, melhor teria sido usar meus 600 ienes como capital para começar a trabalhar como leiteiro ou algo do gênero. Se eu tivesse feito, Kyo poderia ter continuado ao meu lado, e eu não precisaria estar sempre preocupado com ela vivendo tão longe. Enquanto estávamos juntos, não sentia tanto. Mas depois de vir para o interior, eu finalmente me dei conta de que ela é uma pessoa boa.
Uma mulher de caráter tão nobre é rara de se encontrar no Japão, mesmo percorrendo todo o país. Kiyo estava um pouco gripada quando a deixei, e me pergunto se estará bem agora. Ela deve ter se alegrado com a carta que lhe enviei recentemente. De qualquer forma, já era tempo de uma resposta chegar. Passei 2 ou 3 dias pensando coisas parecidas. Ansioso, perguntava por vezes à proprietária se não teria chegado carta de Tóquio para mim. Porém, a cada vez ela me respondia negativamente com um ar desolado. O casal Ragnor, ao contrário dos Ikagins, provém da classe samurai, sendo ambos refinados. Quando anoitece, o senhor recita trechos do teatro no com uma voz estranha, o que me deixa aborrecido. Mas como não costuma aparecer à revelia no meu quarto me convidando para tomar chá, como fazia o senhor Ikagin, viver aqui é muito mais tranquilo. A senhora Ragnor por vezes vem conversar sobre vários assuntos. Ela me pergunta o motivo de eu não ter trazido minha esposa. Pergunto-lhe se eu aparento ser casado. Esclareço que ainda tenho apenas 24 anos. É natural que um homem já tenha formado família aos 24 anos, pois não? Postulou ela, citando meia dúzia de exemplos como o da filha de fulano que se casara aos 20, ou de outra já mãe de 2 filhos aos 22, tentando assim refutar meus argumentos. Prometi-lhe que me casaria aos 24 e lhe pedi, tentando imitar o sotaque local, para que me apresentasse alguma pretendente. Ela me perguntou se eu falava a sério. Mais sério impossível. Estou desesperado para casar. Era o que eu imaginava, pois não? Todo mundo pensa assim quando jovem. A resposta me pegou de surpresa e não soube como retorquir. Mas com certeza o professor deve ter alguém. Eu percebi isso claramente. Oh, que perspicácia! Como percebeu? Como? Pela sua ansiedade me perguntando várias vezes se chegou carta de Tóquio. Parece esperar todo dia por notícias vindas de lá. Estou impressionado. A senhora é realmente muito arguta. Acertei na mosca, pois não? Bem, pode-se dizer que sim. Mas as moças de agora não são mais como as de antigamente, e eu o aconselho a se manter atento e ter cuidado. O que a senhora quer insinuar? Que minha esposa pode ter arranjado um amante em Tóquio ou algo assim? Não, sua esposa é sem dúvida uma mulher honesta. Ah, isso me tranquiliza. Com que devo tomar cuidado? Sua esposa é honesta, mas apesar de ela ser honesta, há então desonestas em algum lugar? Por aqui há muitas. Professor, conhece por acaso a senhorita Toyama? Não, não a conheço. Tem certeza de que não foi apresentado a ela, pois não? É a moça mais formosa deste lugar, tão linda que todos os professores da escola a chamam de Madonna. Nunca ouviu falar dela? Madonna? Imaginei se tratar do nome de uma geisha. Não, professor. Madonna, em uma língua estrangeira, parece significar bela, se eu não estiver errada, pois não? Talvez seja, realmente. Estou impressionado. Creio ter sido o professor de desenho a apelidá-la assim. Então foi o fanfarrão, quem diria? Não, foi o professor Yoshikawa, pois não? Essa Madonna não é uma mulher honesta? Essa Madonna não é flor que se cheire. Que vergonha! Mulheres que recebem apelidos sempre tiveram caráter duvidoso. O que a senhora me revela pode ter seu fundo de verdade. Com certeza é a pura verdade. Nas peças do teatro kabuki, há mulheres atemorizadas como Omatsu, apelidada de deusa diabo, ou Oryaku, a mulher monstro. Madonna se enquadra nessas categorias? Essa Madonna, cala-te boca. O professor Koga, que o trouxe até aqui, parece ter ficado noivo dela. Nossa, é incrível! Não poderia imaginar que o Abóbora Verde fosse um homem tão bem-sucedido no plano amoroso. As aparências enganam mesmo. Preciso tomar cuidado daqui em diante. Porém, no ano passado, o pai do professor Koga faleceu. Até então, eles tinham dinheiro, ações de bancos e, no geral, uma vida bem estável do ponto de vista financeiro. Mas a partir da morte do pai,
Por algum motivo que ignoro, a vida deles começou a degringolar rapidamente. Quer dizer, o professor Koga, que é um homem boníssimo, parece ter sido enganado, pois não? Inventaram um monte de desculpas para postergar o casamento e, no final, o vice-diretor acabou, ele também, pedindo a mão da moça. O camisa vermelha? Que sujeito terrível! Bem que eu notei que aquela camisa não era mera questão de elegância. E depois? Ele negociou o caso por meio de um intermediário, mas o senhor Toyama se sentia em dívida com o senhor Koga e não respondeu de pronto. Bem, ele informou apenas que analisaria a proposta. Assim, o vice-diretor se empenhou até começar a frequentar a casa dos Toyamas buscando cortejar a moça, pois não? Foi vilania dele, mas ela tampouco agiu de forma correta. Todos falavam mal dos dois. Afinal, ela aceitara se casar com o professor Koga, mas bastou aparecer um homem com título de bacharel para ela mudar de opinião. É uma afronta ao Deus do hoje. Realmente uma afronta ao Deus do hoje, ao Deus do amanhã, ao Deus do depois de amanhã, uma afronta eterna a todos os deuses. O amigo, o senhor Rota, sentiu pena do professor Koga e foi procurar o vice-diretor para manifestar sua opinião, mas este lhe fez ver que não tinha a intenção de roubar alguém já comprometida. Se o compromisso fosse quebrado, ele poderia tomar a moça por esposa, mas naquele momento apenas mantinha um relacionamento com a família Toyama, algo que por si não representava nenhuma afronta ao professor Koga. O senhor Rota acabou voltando sem nada poder fazer. Aparentemente, desde então as relações entre o vice-diretor e o senhor Rota estão longe de serem cordiais. A senhora sabe muita coisa, não? Por que tem conhecimento de tudo isso em detalhes? Estou admirado. Em um lugar pequeno como este, ficamos a par de tudo o que acontece, pois não? Era assustador como ela sabia tanto. Desse jeito, também era provável que estivesse ciente dos meus tempurás e bolinhos de arroz. Em que lugar eu vim parar? Porém, graças a ela fui capaz de entender quem era afinal Madonna e a relação entre o camisa vermelha e o porco-espinho. E essas informações poderiam me ser úteis futuramente. O problema era eu não depreender quais deles eram os vilões da história. Para alguém simples como eu, tudo precisa estar preto no branco para tomar algum partido. Entre o camisa vermelha e o porco-espinho, quem é melhor? Que porco-espinho é esse? É como eu chamo o professor Rota. O professor Rota é, sem dúvida, fisicamente mais forte. Mas o vice-diretor, o camisa vermelha, tem um título de bacharel e deve estar capacitado para o trabalho, pois não? Ele também é mais gentil do que o professor Rota, que é mais popular entre os alunos. Então, qual deles é o melhor? Bem, não seria aquele com o salário mais alto? Desisti de continuar questionando. Seria inútil. 2 ou 3 dias depois, quando voltei da escola, a senhora me recebeu com um sorriso. Finalmente o que o professor tanto esperava chegou, declarou, trazendo a carta e me aconselhando a lê-la com vagar. Peguei-a e vi que era de Kyo. Havia 2 ou 3 etiquetas coladas no envelope. Examinando bem, ele fora recebido primeiramente pela Yamashiroya, que a enviou aos Ikagins, que por sua vez a redirecionaram aos Ragnos. A carta ficara parada por uma semana na Yamashiroya. Querem obrigar até as cartas a permanecer alojadas no albergue. Ao abrir o envelope, me deparei com uma longa missiva. Poxa, pensei em responder de imediato sua carta tão logo a recebi, mas infelizmente fiquei de cama durante uma semana devido à gripe e lhe peço muitas desculpas por esse atraso. Se isso não bastasse, não tenho mais a capacidade de ler e escrever das moças de agora, e sofro bastante até mesmo para redigir estas mal traçadas linhas. Pensei em pedir ao meu sobrinho para fazê-lo em meu lugar, mas por se tratar de uma carta para você, seria injusto se eu mesma não a escrevesse e por fim, fiz primeiro um rascunho e depois a passei a limpo. Demorei 2 dias para finalizar a carta, mas o rascunho me tomou 4 dias. Talvez seja difícil ler,
Mas mesmo assim, envidei todo o meu esforço e espero que a leia até o fim. Esse era o preâmbulo da carta de cerca de 1 metro de comprimento contendo vários assuntos. Sem dúvida era difícil de ler. Não apenas pelo fato de a letra ser ruim, mas em geral que Io utilizava o estilo cursivo hiragana e não ideogramas, dificultando distinguir o início e o final das palavras. Meu temperamento impaciente recusaria se me pagassem 5 ienes para ler essa carta longa e complicada. Mas apenas nessa ocasião me tornei sério e a li do início ao fim. De certo eu a li por inteiro, mas com tanto esforço e sem depreender o significado que acabei a relendo desde o início. O interior do quarto foi aos poucos escurecendo, e como se tornou difícil enxergar, saí à varanda, sentei-me e reli a carta com atenção. Uma brisa de início de outono sacudiu as folhas da bananeira. Ao atingir minha pele, também fez tremular a carta, que voaria naturalmente até a sebe mais adiante caso eu afrouxasse a mão. Eu não me preocupava com isso. Bochan, seu temperamento é franco e direto, mas você se irrita com facilidade, e isso me preocupa. Colocar apelidos nos outros acabará por lhe criar inimigos, portanto seria melhor não usá-los à revelia e, se o fizer, que os escreva apenas nas cartas a mim endereçadas. As pessoas do interior têm fama de serem más e você deve tomar cuidado para não ser maltratado por elas. De certo, o clima não é tão constante como em Tóquio, e você deve tomar cuidado para não pegar resfriado com a friagem noturna. Sua carta, Botian, é muito curta e não entendo bem como vão as coisas com você. Na próxima, escreva uma com pelo menos a metade do comprimento da minha. Não há problema em dar uma gorjeta de 5 ienes no albergue, desde que isso não lhe acarrete transtorno posteriormente. No interior, você só pode depender do dinheiro, então, na medida do possível, procure economizar para prováveis imprevistos. Imaginando que você possa estar passando por dificuldades financeiras, envio-lhe uma ordem de pagamento postal de 10 ienes. Depositei o dinheiro que recebi de você nos correios imaginando que pudesse lhe servir de ajuda quando tivesse sua própria casa depois de retornar a Tóquio. Mas não há problema porque mesmo sacando esses 10 ienes, ainda restam 40. Mulheres são realmente muito detalhistas quando o assunto é dinheiro. Enquanto estava na varanda com a carta de Kiyo ondulando ao vento, imerso em meus pensamentos, a senhora Ragnou abriu a porta de correr e entrou trazendo o jantar. Ainda está lendo a carta, pois não? É uma carta muito longa, pelo visto, disse ela. Sim, é uma carta importante, por isso eu a leio ao sabor do vento. Paro e a releio quando o vento sopra. Respondi, ignorando ao certo o sentido de minhas palavras. Vi o jantar sobre a bandeja. De novo, um cozido de batata doce. Nessa pensão, os donos eram mais polidos, simpáticos e refinados do que os Ikaguins, mas infelizmente as refeições eram horríveis. Ontem batatas e esta noite, para variar, batatas. Não posso negar que eu disse adorar batatas, mas não sobreviverei se continuar a comê-las com tanta frequência. Rio do abóbora verde, mas em breve serei eu a me tornar um professor batata verde. Nessas horas que eu me serviria o sashimi de atum ou a pasta de peixe grelhado que eu tanto adoro. Mas que posso fazer se vim morar na casa de uma família pobre e mesquinha descendente de samurais? Por mais que refletisse, eu me dava conta do quanto precisava da companhia de Kiyo. Se eu permanecer muito tempo naquela escola, vou trazê-la de Tóquio. Dura vida de educador. Proibido de comer macarrão com tempurá ou bolinho de arroz. Acabarei amarelo de tanto comer batatas na pensão. Mesmo os monges da seita Zen devem se alimentar melhor do que eu. Esvaziei o prato de batatas e, tirando da gaveta da escrivaninha 2 ovos crus, quebrei-os na borda da tigela e os misturei ao arroz para finalmente matar a fome. Se não me nutrir com ovos crus, não conseguirei ministrar 21 aulas por semana.
A leitura da carta de Kyo atrasou minha ida às termas. Porém, acostumado que estava a ir diariamente para minha ablução, não me sentia bem se faltasse mesmo que por um único dia. Saí com a intenção de tomar meu trem com a toalha vermelha de sempre pendurada no braço. Ao chegar à estação, o trem havia partido alguns minutos antes e tive de esperar pelo próximo. Sentei-me no banco e, enquanto fumava um cigarro chique-chimá, por acaso a abóbora verde apareceu. Depois da conversa ouvida pouco antes, me apiedei ainda mais dele. Era triste sua aparência pequena como a de um parasita vivendo entre o céu e a terra. Mas essa noite não era apenas compaixão que eu sentia por ele. Se eu pudesse, dobraria seu salário, o uniria amanhã mesmo em matrimônio com a senhorita Toyama e os mandaria a Tóquio por um mês em lua de mel. Tomado por esse sentimento, eu lhe disse: Está indo aos banhos também? Por favor, sente-se. E, animado, abri espaço no assento. Não se preocupe, por favor. Replicou ele, sem jeito, permanecendo de pé por cerimônia ou outra razão. O trem ainda deve demorar. Ficar de pé vai cansá-lo. Sente-se, por favor. Insisti. Na realidade, a compaixão que sentia por ele me levava a fazê-lo se sentar ao meu lado. Por fim, ele aqueceu. Pediu desculpas, se sentou e por um tempo se pôs a me ouvir. Neste mundo há pessoas descaradas como o fanfarrão, que metem o nariz onde não são chamadas. E, como o porco-espinho, há aqueles com um rei na barriga, a ponto de pensar que sem eles o Japão estaria em maus lençóis. E não para por aí. Há ainda as pessoas do tipo do camisa vermelha, que se auto-intitulam atacadistas do dandismo e dos géis fixadores de cabelo. Há também os texugos, que acreditam que se o ensino fosse um ser vivo posto em um casacão no estilo Príncipe Alberto, em tudo se pareceria com eles. Todos, de alguma forma, se ensoberbecem, mas nenhum se compara ao abóbora verde, cuja presença nem é notada, de temperamento calmo como uma boneca que tivesse sido feita refém. A frivolidade de Madonna deveria estar além da minha compreensão para ela descartar um homem como a abóbora verde, apesar do rosto inchado dele, e se relacionar com camisa vermelha. Não importa quantas dúzias de camisas vermelhas apareçam, não chegam aos pés de um marido da qualidade do abóbora verde. Há algo errado com você? Está com uma aparência exausta. Não, não estou doente. Melhor assim. Quando o corpo está enfermo, o ser humano não é nada. Você me parece em muito boa condição. Sim, mesmo magro não adoeço. Detesto doenças. O abóbora verde sorriu ao ouvir isso. Nesse momento, uma risada feminina se fez ouvir na entrada da estação, e ao voltar a cabeça nessa direção vi um ser maravilhoso. Em frente ao guichê de venda de passagens, havia uma beldade de pele alva, cabelos de corte refinado, alta, acompanhada de uma senhora por volta de seus 45 anos. Como não sou do tipo de homem acostumado a descrever uma bela mulher, nem me atreverei a fazê-lo. Mas sem dúvida era uma total formosura. Tive a sensação de estar segurando uma bola de cristal aquecida com perfume. A senhora idosa tinha uma baixa estatura, porém, como seus rostos se pareciam, supus que seriam mãe e filha. No instante em que as vi, não parei de olhar para a jovem, esquecendo completamente do abóbora verde. Admirei-me um pouco quando ele, sentado ao meu lado, se levantou de súbito e começou a caminhar a passos tímidos na direção da moça. Imaginei que ela fosse Madonna. Os três se cumprimentaram brevemente diante do guichê de passagens. Por estar longe, ignorava o que diziam. Olhando para o relógio da estação, notei que teria mais 5 minutos de espera. Como meu interlocutor se fora, pensava impaciente em como seria bom que o trem chegasse logo. Foi quando vi outra pessoa entrando no recinto às pressas. Era o camisa vermelha. Vestia um kimono avantajado, com uma cinta em crepe presa relaxadamente ao redor da cintura, e portava sua conhecida correia de ouro. A correia era uma imitação. Acreditando que ninguém saberia disso, exibia abertamente,
mas eu estava ciente de que era falsa. Tão logo entrou apressado, olhou ao redor e, após uma venia cortês e uma troca de 2 ou 3 palavras com os que estavam diante do guichê de passagens, dirigiu-se rapidamente em minha direção, com seu usual jeito felino de andar. Ah, você também vai ao banho? Vim correndo para não perder o trem, mas ainda faltam 3 ou 4 minutos. Será que aquele relógio está certo? Perguntou, puxando a correia do próprio relógio. Está cerca de 2 minutos atrasado. Completou e sentou-se ao meu lado. Ele sequer voltou-se para ver a jovem, apoiando o queixo sobre a bengala e mantendo o olhar sempre em frente. A senhora por vezes lançava um olhar ao camisa vermelha, mas a jovem permanecia olhando de lado. Ela era sem dúvida Madonna. Por fim, o trem chegou apitando. As pessoas que o esperavam se apressavam tentando subir umas antes das outras. O camisa vermelha entrou no vagão da primeira classe. Nesse caso, não há do que se vangloriar de viajar nesse vagão. Até Sumita, a passagem de primeira classe custa 5 cents e de segunda classe 3 cents, uma diferença de apenas 2 cents. Pode-se entender que mesmo eu poderia me permitir o luxo de ter em mãos as passagens brancas de primeira classe. Como os camponeses são avarentos, parecem considerar o gasto de apenas 2 cents a mais como um grande sofrimento e, em geral, viajam de segunda classe. Logo a seguir o camisa vermelha, Madonna e a mãe subiram na primeira classe. Como carta marcada, o abóbora verde é homem de tomar sempre a segunda classe. De pé na porta do vagão de segunda classe, ele demonstrava hesitação, mas ao me ver chegar, saltou decidido para dentro do compartimento. Nesse momento senti certa pena dele, e logo o acompanhei entrando de imediato no mesmo vagão. Decerto não haveria problema em pegar a segunda classe com um bilhete de primeira. Nas termas, quando eu descia de roupão do segundo andar em direção à banheira de água quente, voltei a dar de cara com a abóbora verde. Em reuniões e outros eventos, minha garganta se comprime e não consigo falar, mas em geral sou muito eloquente e conversei bastante com ele dentro da banheira. Apresentava uma aparência lastimável e eu sentia dó. Creio ser obrigação de um filho de Edo usar a palavra nessas horas para reconfortar o coração de outrem. Contudo, infelizmente o abóbora verde não demonstrava entusiasmo com minhas palavras. Por mais que falasse algo, limitava-se a emitir um "ah" ou e assim mesmo com visível esforço, até que por fim decidi me permitir encerrar a tentativa de conversação. Não vi o camisa vermelha no banho. Há várias banheiras e pegar o mesmo trem não significava que nos encontraríamos necessariamente na mesma sala. Por isso não achei estranho. Ao sair da banheira, a luz brilhava lindamente. Em ambos os lados da rua havia salgueiros plantados, com os galhos formando uma sombra arredondada acima das calçadas. Decidi passear um pouco. Dirigi-me para o norte e, ao chegar à extremidade da cidade, vi à esquerda um grande portal para além do qual havia um templo, com bordéis ladeando o caminho. É um fenômeno sem precedentes haver casas de prazer no acesso a um templo budista. Gostaria de entrar, mas como talvez seja criticado pelo texugo nas reuniões, desisti e segui adiante. Próximo ao portal havia o pequeno restaurante, cujos cômodos contavam com janelas guarnecidas de pequenas grades e uma cortina curta portando o nome do estabelecimento na porta. Foi nesse local que eu comera os bolinhos de arroz e fora censurado. A luz da lanterna vermelha pendurada, na qual se via escrito Shiruko e Ozoni, entre outros nomes de pratos, iluminava o tronco de um salgueiro próximo. Estava doido para comer bolinhos de arroz, mas me contive e passei direto. É doloroso ter vontade de comer algo, mas estar proibido de fazê-lo. Porém, ainda mais lamentável é ver a própria noiva demonstrar afeição por outro. Quando pensava no abóbora verde, dava-me conta de que não poderia me queixar por não poder comer os bolinhos,
ou mesmo que tivesse de jejuar por 3 dias. Na verdade, não há nada mais indigno de confiança do que o ser humano. Examinando aquele rosto, é impossível imaginar que Madonna seja capaz de um ato tão cruel, mas pessoas bonitas são desumanas e é preciso ficar atento à Kuga, um cavalheiro com cabeça semelhante a uma abóbora d'água. O porco-espinho, que eu tinha por uma pessoa simples, parece ter incitado os alunos, para os quais ele próprio pediu punição ao diretor. O camisa vermelha, desagradável e esnobe, mostrou-se inesperadamente gentil e me aconselhou casualmente a tomar cuidado, mas seduziu Madonna. E, apesar de tê-la conquistado, disse que somente pretenderia casar se o próprio Koga rompesse o noivado com ela. E Kagin inventou um pretexto para me pôr para fora da pensão. E assim que saí, o fanfarrão ocupou meu antigo quarto. Para onde quer que se olhe, ninguém é confiável. Se escrever sobre isso para Kyo, ela der certo se espantará. Tenho por natureza inata não me importar e nem sofrer por seja lá o que for. E até hoje sempre vivi desse jeito. Ainda não completou um mês desde que cheguei, mas o mundo de repente me parece conturbado. Embora sem vivenciar nenhum grande acontecimento em particular, tenho a impressão de já ter ganho 5 ou 6 anos a mais na idade. O melhor seria partir logo daqui de volta para Tóquio. Todos esses pensamentos me vieram à mente um após o outro, e quando percebi havia atravessado a ponte de pedra e estava subindo pela margem do outro lado do rio Nozeri. É exagero chamá-lo de rio, pois trata-se na realidade de um córrego de pouco menos de 2 metros de largura a fluir docemente. Se avançarmos ao longo da margem por uns 1.300 metros, chegaremos ao vilarejo de Aioi, onde há uma estátua da deusa Kannon. Voltando os olhos para o bairro das Termas, notei luzes vermelhas brilhando sob a claridade da lua. Ouvia o som de tambores, sem dúvida proveniente do bairro dos Prazeres. O rio é pouco profundo, mas seu fluxo é célere e suas águas cintilam excessivamente como se estivessem nervosas. Caminhando sem rumo certo pela margem por uns 300 metros, enxerguei silhuetas humanas mais adiante. Sob a luz clara, distingui 2 pessoas. Provavelmente eram jovens que vieram às termas e estariam de volta para o campo. Porém, não cantavam ou faziam algo parecido. Estavam inusitadamente quietos. Possivelmente por ter um passo mais rápido, à medida que eu caminhava, as 2 silhuetas se avolumavam de modo gradual. Uma delas aparentava ser de uma mulher. Quando me aproximei a uma distância de cerca de 20 metros e meus passos se fizeram ouvir, o homem se virou instantaneamente. A lua iluminava atrás de mim. Nesse momento, fui tomado por uma estranha sensação ao ver o aspecto do homem. Sem se importar, eles voltaram a andar com o mesmo vagar de antes. Podia-se ouvir distintamente agora o que conversavam. Como a largura da margem é de 2 metros, no máximo 3 pessoas poderiam se alinhar lado a lado. Ultrapassei-os sem esforço, roçando na manga do quimono do homem ao passar. 2 passos adiante, voltei-me e fitei o rosto dele. A lua diante de mim alumiava sem constrangimento desde meus cabelos cortados rentes até o meu queixo. O homem soltou um "ah" tímido. Virou rapidamente o rosto para o lado e, insistindo com a mulher para que voltassem, retornaram em direção ao bairro das Termas. O camisa vermelha pretendia que eu não o reconhecesse me enganando espertamente ou teria sido por timidez. De qualquer forma, não fui somente eu a ficar embaraçado por viver em uma cidade tão minúscula.